Todos nós precisamos do amor de Deus. Todos nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós diariamente perdão e graça. Se fôssemos entregues somente aos nossos prazeres, os nossos desejos pecaminosos, eu não tenho ideia do que seria de nós. Então, que o amor do Senhor possa entrar na tua casa, que o amor do Senhor possa entrar na tua vida, mostrar o que precisa ser modificado, o que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Que essa mensagem de hoje possa te ajudar. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado mesmo, Senhor, porque nós estamos juntos, mesmo que online, para ouvirmos a Tua palavra. E eu peço que o Senhor me use de maneira muito objetiva e clara. Alguns temas delicados estão contidos nesse texto. Que o Senhor possa me ajudar a ter serenidade, tranquilidade, para fazer a exposição de uma maneira fiel ao Senhor. Peço que o Senhor também, mais uma vez, fale ao coração de cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós vamos continuar a exposição da carta de Romanos. Nós estamos fechando o capítulo 1 e, primeiramente, antes de nós lermos o texto, nós temos que entender que essa igreja, a igreja de Roma, destinatária dessa carta, não é a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Todavia, o apóstolo Paulo tinha interesse, sim, de conhecer essa igreja e transformar essa igreja através dessa visitação, do convívio com os irmãos, da troca de informação e também de serviço dentro daquela igreja e sendo abençoado pelos dons espirituais daquela igreja. O apóstolo Paulo desejava que a igreja de Roma, que era bem liderada, que tinha irmãos e irmãs bem instruídos na teologia, numa teologia saudável, que essa igreja fosse uma igreja missionária que o ajudasse a chegar até a Espanha. O objetivo de Paulo é chegar até a Espanha para pregar o evangelho naquele local. Enquanto ele não chegasse a esse local, o planejamento de Paulo era que ele ficasse em Roma e tivesse um tempo ali com aqueles irmãos. E Paulo, desde o início do texto de Romanos, ele fala sobre a importância do evangelho. Logo no início, nos primeiros versículos, ele diz que o evangelho é, sim, o poder de Deus. Fala sobre o evangelho sendo uma pessoa, Jesus Cristo, e como o evangelho tinha causado transformação em seu próprio coração, a ponto dele se tornar agora um apóstolo. Lembrando que as pessoas, os irmãos em Roma conheciam a história de Paulo, principalmente aqueles que eram judeus, que também tinham abandonado a religião dos fariseus, que era a mesma religião de Paulo. Então, Paulo explica de maneira clara que o evangelho transformou o coração e tornou ele apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo se mostra uma pessoa muito grata por ter conhecimento da expansão do evangelho através da igreja de Roma. Isso a gente vai ler a partir do versículo 8, vai ver a partir do versículo 8. E aí ele vai discorrer sobre o interesse dele passar por lá, de ter esse convívio com os irmãos, mas o principal ponto aqui abordado por Paulo é o evangelho. Quando ele diz que ele não tem vergonha de pregar o evangelho, ele tem em mente que o evangelho, estou no versículo 16, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo, ele tinha a convicção que o evangelho não era só de palavras humanas ou de uma formação de um grupo religioso que resolveu criar uma filosofia de vida e que essa filosofia de vida ia ajudar as pessoas. Não. Paulo tinha em seu coração a convicção que o evangelho era o poder de Deus.
o poder de Deus. E no Evangelho também era revelada a justiça de Deus. Agora, por que ele não tem vergonha de pregar o Evangelho? Porque ele foi transformado por esse Evangelho e ele é devedor na proclamação do Evangelho. Ele fala sobre isso também. O desejo dele pregar o Evangelho para as outras pessoas é porque ele olha ao seu redor e vê que a sociedade precisa do Senhor, precisa ser transformada. Estão vivendo um engano. Foi isso que nós ministramos, que foi isso que eu ministrei no domingo passado. As pessoas achando que são sábias, tornaram loucas. Começaram a se afastar de Deus, a idolatria brotou no coração deles e veio as consequências. E nós vamos tratar dessas consequências que mostram, sim, que desde o Éden, desde quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade entrou em um processo de decadência que eu acredito, isso é uma crença pessoal, chegou no seu ápice. Nós vemos o avanço da maldade, o avanço da impiedade de maneira tremenda nos nossos dias. Existem alguns sinais que revelam de maneira muito clara essa decadência humana. Para tanto, para explicar isso para vocês de maneira mais clara, que vocês também tenham conhecimento disso que eu acabei de falar, nós vamos ler o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 24, tá bom? Está projetado aí para vocês estão visualizando a versão NVI. Então vamos lá. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tal coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Muito bem. Alguns sinais estão evidentes aí que desde a época de Paulo, ou melhor, muito antes, desde o Éden, a humanidade entrou em um processo de decadência. Mas como começa isso? Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos perceber que Paulo é claro, enfático, que esses homens eram conhecedores da verdade, mas eles suprimiam a verdade. Essa palavra suprimir no original, ela nos dá um entendimento de alguém que está sufocando outra pessoa debaixo d'água, está afogando uma pessoa
de maneira proposital, tá bom? Então, esses homens, de maneira proposital, suprimiam a verdade. Começavam a viver a mentira, proclamavam essa mentira e achavam que intelectualmente eles eram muito sábios e não precisavam de Deus. Ora, eles se afastaram de Deus. Deus não se afastou deles, mas eles se afastaram de Deus. Tanto é que Paulo descreve que Deus se manifestou para essas pessoas através das coisas criadas. Tudo que é criado revela os atributos de Deus, a sua onipotência, a sua autoexistência, a sua onisciência, a sua onipresença, já é revelada na criação. Porém, existe também a revelação especial, que é aquilo que Paulo está falando. Ele não tem vergonha dessa revelação especial que tem o poder de salvar essas pessoas, porque olhar para a natureza e dizer que Deus criou tudo e é bonito e é lindo, bem, todo mundo consegue fazer isso, mas ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento real, verdadeiro, um relacionamento transformador das nossas vidas pela ação salvífica de Deus, isso só é possível através do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é uma pessoa, existe uma obra salvífica. Cristo encarnou entre nós, Cristo viveu um ministério aqui, morreu pelos nossos pecados na cruz, e esse pecado foi aceito, e o selo dessa aceitação é, sim, a ressurreição. Cristo ressurge, Cristo é assunto aos céus e traz para nós, nos dá uma promessa que um dia ele voltará para nos resgatar. Então Paulo tem a consciência disso, por isso que ele não tem vergonha do Evangelho. Mas se você olhar o versículo 22, aqui é uma chamada de atenção intensa. Paulo diz o seguinte: dizendo-se sábios, esses homens que trocaram a verdade pela mentira, suprimiram a verdade, começaram a adorar as coisas criadas e esqueceram Deus, ou seja, desenvolveram a idolatria em seu coração, dizendo sábios, achando que sabiam de tudo, que eram melhores do que Deus. E se você lembrar que eu mencionei na semana passada que essa era a proposta da serpente no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando ela diz assim, que se a Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles, na verdade, se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja, haveria uma mudança no relacionamento, eles estariam compatíveis com Deus. Imagine só as criaturas de Deus compatíveis com Deus em conhecimento. É uma proposta mentirosa, e sempre Satanás age assim, com mentiras. Pois bem, diante disso tudo, e olhando também o versículo 23, que é a porta que abre a exposição agora desses sinais da decadência humana, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o Paulo está aqui tendo na sua mente, talvez, aquele homem que tira uma árvore no meio de uma floresta, talha ali um tipo de objeto com características humanas ou animais e começa a adorar este objeto. Não sei se é isso, mas o que dá a entender numa primeira leitura é que justamente Paulo tem isso em mente. Ou seja, esse homem pega algo que foi criado por Deus e usa a sua criatividade humana, que foi dada por Deus, talha uma árvore no formato de alguma coisa que foi criada e começa a adorar a essa coisa, com o objetivo de autossatisfação. Não é satisfazer Deus, é satisfazer os seus próprios prazeres. Por isso, versículo 24, Deus os entregou à impureza sexual. Essa ideia de os entregou, não é que Deus pegou eles em uma caixinha e trouxe para um ambiente hostil.
que fosse dominado pela impureza sexual. Deus os entregou, tem mais o sentido seguinte: Deus tirou os seus freios, Deus tirou a sua mão protetora e entregou ou deixou que esses homens fossem guiados pelos próprios pensamentos, fossem guiados pelos seus próprios desejos. Primeiro, eles se afastaram de Deus e agora eles começam a mergulhar em práticas que são contrárias à vontade de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria com o objetivo que esse primeiro casal se multiplicasse através da relação sexual. E era homem, mulher. E veja que no abandono de Deus, quando eles deixam Deus de lado, tiram Deus do jogo, o primeiro, ou melhor, um dos pecados principais nessa área sexual é a homossexualidade. Ou seja, deixar a orientação de Deus para seguir a sua própria orientação. Eu quero deixar bem claro aqui que a ênfase desse texto não é o homossexualismo, como muitas pessoas por aí saem pregando. Esse texto também não é para chegar individualmente com pessoas que têm orientação sexual homossexual, ofendendo essas pessoas, ou brigando com essas pessoas. Esse texto fala sobre a progressividade do pecado, do abandono de Deus. O problema maior de alguém que está em pecado não é aquilo que ele faz, mas aquilo que dentro do coração dele motiva ele fazer aquilo que faz, o abandono de Deus. Essa é a razão pelo qual as pessoas matam, roubam, enfim. A ênfase dada não é para o homossexualismo, mas sim para pecados da impureza sexual, que pode ser o adultério, a fornicação. Mas Paulo coloca como o ápice desses pecados pecados sexuais, o homossexualismo. Ele diz o seguinte, e aí temos o primeiro sinal do distanciamento. O primeiro sinal da decadência de Deus é o distanciamento. Eu acabei mencionando isso e não passei os slides. Trocaram a verdade. Então, nós estamos no versículo 28, e diz o seguinte: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, esse desprezaram o conhecimento de Deus, ou se distanciaram da verdade de Deus, sabiam que Deus requeria deles, mas eles preferiram fazer outras coisas. Por conta disso, eles entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Percebe que o homem foi se distanciando de Deus, foi deixando Deus de lado, tirando Deus da sua vida. E por último, o versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, ou seja, eles sabem o que está também na palavra de Deus, e se não conhecem essa palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, são indesculpáveis, porque existe a consciência, sim, quando alguém faz algo que é errado, e essa consciência foi plantada por Deus na criação. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Olha, nós temos que entender que essa carta ela é escrita, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Paulo tem em mente aonde ele queria chegar, logo nesse primeiro capítulo. Quando nós formos estudar o capítulo 3, nós vamos encontrar o versículo 23, que diz que todos pecaram, estão destituídos ou carecem da glória de Deus, estão separados de Deus, todas as pessoas. No capítulo 6, no versículo 23, Paulo vai dizer que esse pecado é um pecado que vai levar à morte. Vai levar à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o homem distante de Deus, e aí esse distanciamento, ele acontece de várias maneiras, ele pensa que
ele por si só é dono da sua vida e começa a criar métodos para que isso seja evidente, não só para ele, mas para a sociedade no geral. Então, vou ganhar muito dinheiro, vou ser bem-sucedido, não preciso de Deus. Você é uma pessoa extremamente ética, você é uma pessoa muito inteligente, vou discutir acerca de vários temas, então não preciso de Deus. Está tudo muito bem, a minha vida vai bem e obrigado. Só que aí isso é o que aparece na superfície. Lá para baixo, aonde as suas emoções, as emoções dessas pessoas, os seus pensamentos, as suas motivações, que não são conhecidas por todos, mas são conhecidas por eles mesmos, nós vamos encontrar o egoísmo, nós vamos encontrar o orgulho, nós vamos encontrar a soberba, nós vamos encontrar a inveja. Então, o distanciamento de Deus, ele é prejudicial, foi prejudicial para a humanidade como um todo e continua sendo prejudicial. Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, você que está assistindo. Se você estiver pensando que eu vou dar um tempo de Deus, eu vou dar um tempo nas coisas de Deus, pode ter certeza, você está caminhando numa direção ou pensando em caminhar em uma direção que trará muitos prejuízos para você. Não só para você, porque as pessoas que te rodeiam também sofrem com as tuas decisões erradas. O distanciamento de Deus é extremamente prejudicial e é um sinal da decadência humana, porque a raça humana sem os freios de Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Veja, no capítulo 4 de Gênesis, depois você dá uma lida, logo após a queda, o que nós temos? O assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Olha a progressão do pecado. Pessoas que tinham comunhão com Deus, estavam vivendo bem, tomaram uma decisão errada, estavam agora como conhecedores do bem e do mal. De repente, ao invés de ter um resultado positivo, tem o quê? Um assassinato. Um resultado extremamente negativo. Logo em seguida, ao invés das pessoas se espalharem, elas disseram, vamos nos juntar. Vamos criar uma torre que alcance o céu. O homem querendo ser Deus. Versículo 6 do mesmo livro de Gênesis, dilúvio. Por conta do quê? Impiedade do homem, do distanciamento de Deus. Ora, a humanidade, quando se distancia de Deus, é prejudicada por isso. Os relacionamentos são prejudicados por isso. Pessoalmente, a pessoa é prejudicada por isso. O ser humano que vive sem uma adoração funcional a Deus é extremamente prejudicado. Por quê? Vai adorar a si mesmo ou vai adorar qualquer outra coisa na criação e vai prestar culto a isso. Vai prestar culto. Como? O cara que é ateu está prestando culto a alguma coisa? Está sim. Vamos imaginar que o Deus dele seja o dinheiro. Vai fazer tudo pelo dinheiro. Vai passar maior tempo da sua vida querendo ganhar dinheiro, adorando dinheiro, buscando ter formas de ganhar mais dinheiro do que já tem. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo que a gente pode trazer para ficar evidente que esse distanciamento de Deus é um sinal da decadência da humanidade. Mas vamos continuar. No versículo 25, nós temos a seguinte afirmação: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, inverteram. Aí o objeto de adoração, começaram a adorar a própria criação, começaram a adorar a si mesmo, porque quando, como foi mencionado aqui já, quando essas pessoas criavam um ídolo no seu coração, era com o objetivo de ter algo para eles mesmos, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, sabiam sim o que Deus tinha feito, a criação manifestava isso, a consciência manifestava isso. E muitos deles, nessa época de Paulo, também tinham ouvido sobre o Evangelho, mas desprezaram isso. Embora conhecendo o justo decreto de Deus,
optaram, assim como Adão e Eva, desobedecer. Olha, progressivamente, tudo começa com distanciamento e a criação de ídolos no coração. João Calvino, um dos grandes reformadores, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Lutero, logo no início, na construção das suas ideias, disse que o homem, quando começa a adorar algo, ele também começa a se parecer com aquilo que ele adora. Veja bem, quando alguém adora a imoralidade sexual, os pecados de lascívia, ele fala de maneira imoral, ele pensa de maneira imoral e ele age de maneira imoral, mostrando que o homem torna-se com aquilo que ele adora. Especificamente, essa progressão da decadência humana leva à imoralidade sexual. E aí nós temos o versículo 24, 26 e 27. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Já expliquei sobre isso. Esse entregar não é Deus pegando uma caixinha, toda a humanidade transferindo para um local hostil de imoralidade sexual. Não. Esses homens se distanciaram. Por isso, Deus tira os freios. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O corpo que foi criado por Deus, para a glória de Deus, para adoração a Deus, agora, adorando outra coisa, servirá para a degradação e não para a adoração. Mudou. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Paulo ainda está em mente os pecados sexuais, paixões vergonhosas. A gente poderia colocar aqui a fornicação, poderíamos colocar aqui o adultério e outros pecados sexuais. Mas ele traz um tema específico, não para colocar esse pecado como pior do que o outro, estou falando da homossexualidade, mas dizer que, de maneira progressiva, por conta dessas paixões vergonhosas, as pessoas chegam até esse ponto, que ele vai explicar a partir do versículo 26, na parte B. Olha lá, até, essa palavra até, explica o que eu estou dizendo para vocês. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, você tem aí agora falando sobre os homens. Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Queridos, falar sobre isso, falar que a homossexualidade é pecado diante de Deus, não é homofobia. Não é. Muito pelo contrário, nós estamos aqui expondo de maneira bem clara que há uma progressividade do pecado sexual, até chegar a esse ponto. Como poderia ser mencionado aqui as aberrações da pedofilia? Homens que violentam crianças, mulheres que violentam crianças. Então, poderia ter especificado isso? Poderia. Porque quando o homem mergulha no criamento de Deus, ele acaba tendo ali potencial de fazer muita coisa errada mesmo. Então, essa imoralidade sexual, ela é fruto do quê? Do distanciamento de Deus. Perceba a progressão aqui, da decadência humana. O homem foi criado para se relacionar homem e mulher. Mas ao trocar a adoração a Deus pela adoração a outras coisas, eles começam o quê? A degradar o próprio corpo que foi criado por Deus por conta dos seus pecados. No Antigo Testamento, nós vemos vários cultos pagãos
que eram cultos sexuais. O culto a Baal, a Astarote, ele tinha como ênfase, o ápice do culto eram as relações sexuais, as orgias. Os cultos pagãos na época de Paulo, como o culto a Afrodite, a deusa do sexo, era também um culto onde havia prostitutos e prostitutas cultuais, e quando uma pessoa desejava cultuar uma entidade dessa, ela ia lá, contratava um prostituto ou uma prostituta sexual e tinha uma relação com essa pessoa. E essa relação era um objeto de adoração a essa entidade. Veja que o problema aqui não é o que as pessoas estão fazendo, mas o abandono de Deus. O distanciamento de Deus fez com que elas perdessem os limites, os freios de Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Então, o primeiro sinal da decadência humana é o distanciamento de Deus. O segundo sinal é a imoralidade sexual. E se nós pegarmos especificamente a nossa época, é uma época extremamente imoral. Falando mais particularmente do país que a gente vive, o Brasil, nós vemos imoralidade explícita nos outdoors, nas falas, nas músicas, no jeito das pessoas. E a razão é que essas pessoas se distanciaram de Deus e mergulham na imoralidade sexual, na satisfação que elas podem trazer, podem receber através desse pecado. Muito bem. Então, aí revisando esse ponto, por causa disso, Deus os entregou à paixão, a paixões vergonhosas, os pecados sexuais. Os homens também abandonaram as relações sexuais naturais, as mulheres também abandonaram a relação natural. E aí nós temos mais um estágio, ou mais um sinal dessa decadência humana, relacionamentos disfuncionais. O que é isso? Como que eu posso explicar para vocês, para ficar bem claro? É quando essa pessoa que foi criada por Deus, deveria adorá-lo, começa a adorar as coisas. Se ela começa a adorar as coisas, ela começa também a aprender que ela precisa utilizar as coisas e as pessoas também. Por isso Jesus Cristo, ele foi bem claro que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por que essa medida? Porque nós nos amamos muito. Nós queremos nós. E Jesus Cristo diz que da mesma forma que nós nos amamos e queremos o bem para nós, nós deveremos também amar o nosso próximo. Bom, quando nós estamos distanciados de Deus, mergulhados em um mundo imoral, imoralidade sexual, os relacionamentos serão disfuncionais. Nós vamos deixar de amar as pessoas e vamos começar a usá-las. E eu estou falando nós de maneira genérica, a humanidade. E aí você vê o utilitarismo. Pessoas usando uma das outras. É só você ligar a televisão, ou melhor, nem liga a televisão não, que hoje em dia a televisão está bem difícil de assistir, mas se você acompanhar, sair um pouco aí na rua, você vai ver que as pessoas usam o tempo inteiro uma das outras. Esse é um sinal da decadência humana. Versículo 28 ao 31. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha, mental é raciocínio. Ele os entregou. Vocês se acham sábios? Então, tudo bem. Ajam segundo a sabedoria de vocês. Ele tira os freios dele. A cerca de proteção que havia agora foi quebrada. E eles desprezaram esse conhecimento, mesmo sabendo que Deus reprovava determinados comportamentos, eles praticavam.
aquilo que não deviam. Vamos lá ver um pouco do que é essa a disposição mental reprovável. Versículo 29. Tornaram-se cheios. O homem foi criado para a glória de Deus. Nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas perceba que nós podemos ser cheios também de outras coisas. E Paulo agora vai falar que coisas são essas. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Presta atenção agora nessa parte. Inventam maneiras de praticar o mal. São criativos. Foram seres que foram criados com criatividade e estão usando a sua criatividade para o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais. Olha algo que aparece na nossa sociedade hoje. Sem amor pela família. São implacáveis, sem misericórdia, sem dar oportunidade para que seu próximo possa se defender. Já matam, roubam, trazem calúnias sobre a vida das pessoas. São inimigos de Deus. No seu leito de sono, onde dormem, passam grande parte do tempo maquinando maldade no coração. E aí, o que vai acontecer? Você vai abrir o jornal, ou vai ver uma notícia na internet, ou vai ver um noticiário na televisão, você vai ver a maldade. Semana passada, eu citei o caso daquela criança, que é um dos casos, né, que foi morta, e os suspeitos de terem praticado essa atrocidade, tortura mesmo, é a mãe e o padrasto da criança. É uma coisa difícil da gente ver, ouvir, principalmente quem tem filho, né? Ver alguém tão indefeso ser torturado e morto sem qualquer condição nenhuma de defesa. E você se pergunta, por quê? Aonde está Deus no meio disso tudo? Queridos, Deus está no mesmo lugar. Foram essas pessoas que se distanciaram de Deus, mergulharam na imoralidade sexual e vivem relacionamentos disfuncionais. Não protege a criança, mas usa essa criança como objeto para alcançar algum benefício. No final, quando essa criança não tem benefício, não oferece mais nenhum benefício, mata. Não tem medo de fazer isso. É inimigo de Deus. Dentro da sua cabeça já diz até que Deus não existe. Então, se não existe Deus, não existe punição. Então, fazem aquilo que querem. Estão cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. E a inveja, então, é a cereja do bolo. Pela inveja, matam, têm rivalidade, enganam, tratam as outras pessoas de maneira maliciosa, fica ali pelos cantos, bisbilhotando a vida das pessoas, procurando um jeito de caluniar, né? Comparado com a nossa sociedade agora, né, que Paulo não tinha conhecimento nenhum, isso se encaixa com a nossa realidade. As pessoas se distanciam de Deus, mergulham na imoralidade, e agora tudo que é referente a Deus
principalmente a sua igreja, as pessoas que decidem viver de acordo com o Evangelho, são caluniadas por essas pessoas. São caluniadas. Nos chamam de fanáticos, de pessoas arrogantes, porque dizemos que estamos salvos, sim, estamos salvos, mas não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e por essas pessoas também. Elas precisam ser libertas do cativeiro do pecado. Estão cegas, adorando a criação, distanciando a vida cada vez mais de Deus, e indo mais para perto do abismo. Quando nós nos distanciamos de Deus, automaticamente nós nos aproximamos do pecado. Qual pecado vai aparecer? Qual pecado vai ser mais evidente? A fofoca, a mentira, o roubo, o homicídio, o homossexualismo, o adultério? Eu não sei. Mas a razão de isso despertar na vida de uma pessoa é porque está distante de Deus, querido e minha querida. Meu amigo, minha amiga, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Busque o Senhor. Olhe, faça uma reflexão da sua própria vida. Até aqui, a mensagem nos trouxe de maneira clara evidências, sinais da decadência humana. Ao se afastarem de Deus, as pessoas não melhoram, elas pioram. As pessoas afastadas de Deus, apesar de terem, milhões na sua conta, de serem pessoas famosas, sei lá o quê, no seu íntimo há um buraco na alma, vivem cheias de sofrimento. A prova disso é como elas se relacionam umas com as outras. Relacionamentos disfuncionais. Hoje, se você tiver alguém amigos assim que estejam se casando, queiram se casar, pergunte por que você quer casar com esta pessoa. A maioria delas vão responder o seguinte: para que ela me faça feliz. Eu quero casar para que a outra pessoa me faça feliz. Perceba aí nessas palavras o egoísmo, a autossatisfação. Mas eu quero ser feliz. Não é o slogan da nossa geração? Ser feliz sem limites? Fazer aquilo que der na telha, que está no coração. Aparece isso nos filmes. Siga o seu coração. Faça o que o seu coração deseja. Parece que o coração distante de Deus deseja muita coisa ruim. E mesmo para nós, que estamos em Jesus Cristo, salvos pela graça de Deus, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Porque o próprio Deus diz através do profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso. Você encontra isso no capítulo 17, no versículo 9. Só Deus conhece o coração do homem, as intenções desse coração. Versículo 10 do mesmo texto, Jeremias 17. Jesus também falou que do coração do homem sai aquilo que contamina ele próprio. Jesus também disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Olha o coração do homem aparecendo. Não são as circunstâncias que tornam os relacionamentos disfuncionais. Não são as pessoas que fazem maldade por aí que tornam relacionamentos disfuncionais. Não, é o distanciamento de Deus. Esse é o primeiro sinal. Se você vê a imoralidade espalhada por aí, né, vivemos nessa nação imoral, é um sinal do distanciamento de Deus. E toda essa loucura de violência e outras coisas, ninguém confia mais em ninguém hoje. Ninguém confia mais em ninguém. Temos que ter cuidado. E a prova de que a humanidade está numa decadência progressiva é justamente isso. E olhem para esse texto, principalmente esse versículo 29, 30 e 31.
É um reflexo da nossa sociedade. Então, o que a gente pode entender com isso é que mesmo naquela época de Paulo, a humanidade já era assim. Só em um estágio. E ao invés de melhorar com a filosofia humana, com aquilo, né, com o novo normal de hoje, não melhora. Cadê o novo normal? O novo normal, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, é pior. O pós-pandemia vai ser pior. Dá uma olhada, vai no supermercado, vê como os preços aumentaram. Ninguém se preocupa com ninguém. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. É assim. Nós precisamos, como cristãos, olhar para essa realidade e ver que a palavra é viva e eficaz. E ela está aqui, nós temos a disposição de ler, e textos como esse mostram que o homem está assim há muito tempo, desde o Éden, quando decidiu desobedecer ao Senhor. E esses sinais são evidentes que realmente a humanidade entrou em decadência naquele dia. E a coisa vem piorando. A ponto que nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, dizer que o cálice da ira do Senhor está para transbordar. E eu creio que está próximo, queridos. A igreja está fria. Né? Temos muitas pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho, mas estão desfrutando dos seus prazeres como os pagãos. Como os pagãos, como pessoas que não têm Deus no coração. Isso é muito triste. Mas vamos lá. Vamos para o último sinal da decadência humana. Mente cauterizada. Embora, versículo 32, tá? Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tal coisas, não é só a homossexualidade, tá? Mas todas as paixões vergonhosas, incluso a homossexualidade, e também todas aquelas coisas que foram citadas a partir do versículo 29, né? No 29 até o versículo 31. Então, tais coisas está se referindo a tudo isso. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que isso está errado, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Não fica só no campo individual. A mente cauterizada perde os seus limites. Não há nada mais de Deus. A mente está cauterizada e alguém vai justificar, por exemplo, a pedofilia. Alguém vai justificar, por exemplo, o estupro. Alguém vai justificar o assassinato. Alguém vai justificar a fofoca. Mente cauterizada. Não reconhece o erro. Ou melhor, até reconhece. Mas como está tendo vantagem, vamos ficar calado. Mas pior ainda é que aprovam o que o coletivo faz, mesmo sabendo em seu íntimo que está errado. Queridos, tomem muito cuidado quando vocês aprovam determinados comportamentos, e aí eu vou usar as redes sociais como referência, você dá um like para alguém que está desobedecendo a Deus no seu relacionamento com outras pessoas. E aí você dá um like, dá uma curtida ali em algo que não é bom, uma foto imoral. Você sabe que isso é errado, mas aí mesmo sabendo que isso é errado, você, né? Eu tenho redes sociais, de vez em quando passa algumas coisas, algumas fotos, e lá embaixo dá para ver que alguns irmãos e irmãs da igreja estão curtindo, né, a vida de quem se distanciou de Deus, está mergulhado na imoralidade, relacionamentos disfuncionais claros,
E nós, e aqui o nós é genérico, damos ok para isso. Muito bom. Siga adiante. Continue com a maldade. E pior, até inveja isso. Que triste, que triste. É um sinal claro da decadência humana. As pessoas sabem que estão fazendo errado. Né? Pegando de novo como ilustração o caso dessa criança aí que ganhou evidência nos últimos dias. A mãe sabia que tinha alguma coisa errada, mas continua insistindo. As pessoas sabem que estão fazendo coisas erradas, mas continuam insistindo. Sabe, bate aquela adrenalina, aquele desejo de fazer aquilo que é errado, e as pessoas fazem. E para justificar esse erro, eles aprovam do coletivo. Não, está certo o que o fulano fez. Para justificar e dizer assim, mas todo mundo está fazendo, você nunca escutou essa frase quando você foi exortar alguém, foi recomendar que alguém parasse com determinado comportamento, ou parasse com determinada tipo de conversação. A pessoa diz, mas todo mundo não está fazendo? Pois bem, deixa eu te trazer à memória um versículo que diz que no mundo jaz o maligno. Todo mundo está fazendo? Mas é aprovado por Deus? Deus tem prazer nessa atitude, tem prazer nesse pensamento, tem prazer nessa conversa? Porque se não tiver, mesmo que todo mundo esteja fazendo, é pecado. E você deve ter resistência a isso. Na verdade, você deveria ser hipersensível ao pecado. Na verdade, eu deveria ser hipersensível ao pecado. Mas ele nos atrai. Ele nos atrai. E nos leva em direções que aos poucos vão nos distanciando de Deus. Isso é um perigo para os cristãos também. De mergulhar na imoralidade sexual. De começar a usar as pessoas. E, por fim, ter a mente cauterizada. Isso não é só para as pessoas que não têm a confissão de fé no Senhor Jesus Cristo. É para nós também, queridos. Para nós. Diante dos sinais, eu estou na conclusão, expostos que provam que a humanidade entrou em um processo de decadência desde a queda, a melhor resposta e saída para essa humanidade, para essa condição de abandonada, porque abandonou, na verdade, o Senhor. Sem os freios de Deus. A única saída é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o Evangelho que pode transformar o coração das pessoas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você é cristão? Você acha que não precisa mais do Evangelho? Eu lhe digo, com toda certeza nós precisamos todos os dias pregar o Evangelho para nós mesmos, lembrando do porquê Cristo foi para a cruz. Por que Cristo tem transformado o nosso coração dia após dia? Por que o Espírito Santo tem interagido conosco para que nós nos tornemos a imagem do Filho, a segunda pessoa da Trindade? Porque esse modelo humano criado pós-queda no Éden está em decadência. E nós precisamos dessa transformação. Nós devemos nos moldar no padrão de Deus. Capítulo 12 de Romanos, um dia a gente vai chegar lá. Espero que a gente continue essa exposição, a gente chegue até o final, no capítulo 16. Mas o capítulo 12, versículo 1, mostra que, ao invés de entregar o corpo à depravação, nós devemos oferecê-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso não dá para se moldar no padrão do mundo. Nós temos como molde Jesus Cristo. Então, o Evangelho é a melhor resposta, querido. O Evangelho é a melhor resposta para você, cristão. Pregue o Evangelho para você.
Se você não tem conseguido vencer pecados, pregue o evangelho para você. Lembre que aquele pecado levou Cristo para a cruz. Arrependa-se, volte-se para Deus. Você que ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador, arrependa-se, o evangelho vai trazer transformação no seu coração e a sua mente. O evangelho é a saída. Sinais da decadência humana estão claros diante de nós. Distanciamento de Deus. Você consegue ver isso na sociedade? Sim. Distanciamento de Deus. Crescimento da imoralidade sexual e várias formas agora de ser imoral. Várias formas. Né? Relacionamentos disfuncionais. E, por último, mente cauterizada. Tenta memorizar isso, porque vai ser muito importante para a sua vida. Sinais da decadência humana: distanciamento de Deus, imoralidade sexual, relacionamentos disfuncionais e mente cauterizada. Como curar isso aí? Como curar essa decadência? O evangelho. Por isso, Paulo disse: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé em Cristo, e não a fé no mundo. Não na coisa criada, mas em Cristo. O justo viverá pela fé. Algumas perguntas que eu vou trazer para a gente refletir, e aqui nós vamos encerrar a mensagem, trazendo na memória aquilo que nós vemos, aquela frase que nós estamos discutindo desde o início dessas mensagens, da exposição do texto de Romanos. Em um mundo caótico, o evangelho ainda é a melhor e única resposta. Aplicações. Meu amado, minha amada, você é salvo, salva no Senhor Jesus Cristo. Louve, adore o Senhor hoje por isso, e todos os dias da sua existência, porque essa decadência na sua vida foi paralisada. Deus parou esse processo e deu uma nova natureza, que não é a natureza segundo a justiça humana. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Deus fez tudo novo. Louve a Deus por essa nova natureza. Você tem a possibilidade de dizer não para o pecado. Antes você não tinha. Estava entregue. Né? Estava em decadência. Crie o desejo de todos os dias pregar o evangelho para você mesmo e para as pessoas. Porque existem pessoas que te rodeiam que estão em decadência e que o destino final delas é o inferno. E você tem a saída. Você tem a possibilidade de, através da proclamação da verdade, do evangelho, ser um cooperador, uma cooperadora da transformação da vida de uma pessoa, a salvação de outra pessoa. Por último, eu falei que eram perguntas, mas na verdade são afirmações. Faça uma reflexão sobre a sua própria condição espiritual. Será que a minha vida, diante desses sinais que foram expostos, está distante de Deus? Como é que está as questões sexuais? Como que eu tenho lidado com isso? A humanidade, eu estou achando que isso tudo é normal? É tudo normal? É normal? Ou tem tido aí inquietações dentro de você? Você não está satisfeito com o que você está vendo? Você já tem dito, dito periodicamente ao teu coração: se o Senhor Jesus Cristo voltasse. Nas tuas orações você tem dito: Maranata, vem, Senhor Jesus. Queridos, façam uma reflexão sobre a sua própria condição espiritual. É muito importante que você faça isso hoje. E lembre, o evangelho pode trazer perdão. A graça de Deus pode salvar você dessa condição.
E você pode ser transformado e passar a vida inteira, a eternidade, em um relacionamento íntimo com o teu Criador, fazendo aquilo que realmente você foi criado para fazer, glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, olhando para a nossa sociedade, que isso é verdade. Existem sinais que a humanidade está em decadência. Isso começou lá no Éden e chegou aos nossos dias. E o texto que nós lemos e foi exposto aqui mostra de maneira clara que esses sinais chegaram em um patamar terrível na nossa geração. Distanciamento de Deus, imoralidade sexual, relacionamentos disfuncionais e cauterização da mente. Ó Deus, liberta, Senhor, essas pessoas que vivem ainda a adorar a si mesmas, a adorar as coisas que foram criadas. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, nos ajuda também, como teus filhos e filhas, a nos mantermos com os pés, a nos manter com os pés firmes no teu evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos dá força para isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance o coração de várias pessoas com essa mensagem, Deus. Que várias pessoas possam abandonar esses pecados que foram descritos aqui, ou outros pecados. Que várias pessoas possam se arrepender dessa condição e voltar para os teus braços. Eu estou falando daquelas pessoas que se desviaram no meio do caminho, abandonaram o Senhor. Usa essa mensagem como luz, como farol. Por favor, Senhor, nos dê um resto de dia em que nosso coração reflita em tudo o que foi ministrado aqui. Nos ajuda, Senhor, a discernir o tempo que estamos vivendo e nos ajuda a te adorar, Senhor, como o Senhor merece, dando honra e glória e louvor somente a Ti, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, finalizamos aqui a mensagem de hoje. Nos encontramos no próximo domingo com a exposição do capítulo 2 de Romanos, tá? Imperdível. Um forte abraço e bom domingo para vocês. Tchau, tchau.